Olá, pessoal, como vai? Muito bom poder encontrar vocês aqui mais uma vez para participarmos juntos aqui da nossa aula de cultura geral. E eu estou compartilhando aí com vocês a tela e nós estamos aí já à véspera de um feriado prolongado. E esse feriado prolongado se dá justamente porque no dia 7 de setembro nós comemoramos o Dia da Independência do Brasil, alguns dizem o Dia da Pátria, mas é essa data especial que será celebrada na próxima terça-feira, dia 7 de setembro, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui no nosso vídeo aqui na nossa aula de cultura geral, na nossa aula de capela. Eu acredito que você esteja animado, animada aí para o feriado, talvez você vá viajar, vá rever familiares, enfim, eu espero que você esteja bem. Como nós sempre fazemos, vamos fazer uma oração. Bom Deus e Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos estudando, seja aqui na escola ou seja em casa. Agradecemos ao Senhor por esse privilégio. Pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, abençoe agora a aula que teremos, as informações que receberemos, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse para vocês, esse dia, o dia 7 de setembro, ele então é celebrado como o Dia da Independência do Brasil, que ocorreu ali então no dia 7 de setembro de 1822. Algumas pessoas, ao invés de chamar Dia da Independência, como eu disse para vocês, chamam esse dia como sendo o Dia da Pátria. Nós vamos assistir um vídeo que traz assim, de um modo bastante didático, um resumo para nós de como então ocorreu a independência do nosso país, a independência do Brasil. Bisnagas Kids! Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha. Independência do Brasil, criado por Bisnagas Kids. Para entender a independência do Brasil, é preciso voltar um pouquinho na nossa história. Você lembra o que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? Isso mesmo! Foi o descobrimento do Brasil. Os portugueses chegaram no Brasil e simplesmente ficaram por aqui, tornando todos os brasileiros da época em colonos. Assim, o Brasil era considerado uma colônia de Portugal. Ser uma colônia significa que quem manda em tudo é o país colonizador. No nosso caso, Portugal mandava em tudo aqui no Brasil. Assim, o rei de Portugal, Dom João VI, apesar de morar em Portugal com a sua família, também era responsável pelo Brasil. Tudo andava tranquilo, até que a França tentou invadir Portugal. O rei Dom João VI ficou com medo de ser capturado pelo exército da França. Então resolveu fugir para o Brasil com toda a sua família. Falando em família, você sabe quem era um dos filhos do Dom João VI? Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Ufa, que nome gigantesco! Mas esse era o nome completo do Pedro, filho do rei Dom João VI, que anos mais tarde virou o Dom Pedro I. Mas vamos voltar para a nossa explicação. Quando a família real de Portugal veio para o Brasil, Pedro tinha apenas 9 anos. Então, ele cresceu no Brasil. O coração dele era muito mais brasileiro do que português. Ele amava o Brasil. E dizem que os brasileiros também gostavam dele. A família real portuguesa morou por muitos anos no Palácio de São Cristóvão, hoje conhecido como Museu Nacional, lá na cidade do Rio de Janeiro.
Mas o povo português não estava gostando nada dessa história do rei de Portugal ficar morando no Brasil. Então, ordenaram que o rei Dom João VI voltasse para Portugal. Assim, em 1821, Dom João VI voltou para Portugal, mas deixou aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, e o nomeou como príncipe regente do Brasil. Tudo ia muito bem, até que uma carta de Portugal chegou ao Brasil. Nesta carta, a coroa portuguesa ordenava que Dom Pedro I retornasse a Portugal. E ainda mencionava a intenção de o Brasil voltar a ser uma colônia. Os brasileiros não queriam voltar a ser colônia de Portugal. Os brasileiros queriam que Dom Pedro I ficasse no Brasil. Movido pelas manifestações do povo brasileiro, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I disse: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Este dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Essa decisão de ficar no Brasil deixou muito irritado o rei de Portugal, Dom João VI. Então, o rei escreveu outra carta para seu filho Dom Pedro I. Esta segunda carta chegou quando Dom Pedro I estava no meio de uma viagem. Na carta estava escrito que Dom Pedro I não seria mais o príncipe regente no Brasil. E isso, consequentemente, tornaria o Brasil novamente em colônia de Portugal. Mas Dom Pedro I, que não queria que isto acontecesse, decidiu tomar uma decisão muito rápida. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I parou no Riacho de Piranga e, montado em seu cavalo, ergueu sua espada e disse: "Independência ou morte!" Todos ao seu redor estavam muito felizes por, enfim, o Brasil estar separado de Portugal. Não sabemos ao certo se foi exatamente como mostram estas fotos, mas o que importa é que a história foi esta. Você deve estar se perguntando: se o Brasil não era mais colônia de Portugal, se o Brasil não era mais um reino, o que o Brasil era então? Depois que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, o Brasil se tornou em um império. E adivinha quem foi o primeiro imperador do Brasil? Quem disse Dom Pedro I acertou. E assim começa o Brasil Império. Mas esta é uma outra história. Fim. Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. E antes de terminarmos, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Muito bem, pessoal. Então, nós tivemos aí um resumo de como, então, se deu e como ocorreu todo esse processo, então, da proclamação de independência do Brasil. Naturalmente, ao longo da semana, posterior ao feriado, vocês trabalharão esses assuntos em classe com as professoras e receberão também mais informações, vão estudar a respeito disso e, com o passar do tempo, vocês absorverão maiores informações a respeito disso. Mas, dando continuidade a essa questão e a semana em que estamos da pátria, eu quero fazer algumas considerações tendo a proclamação da independência do nosso país como o nosso pano de fundo. Nessa data comemorativa, por exemplo, essa é uma foto mais antiga, mas foi em um desfile de 7 de setembro, onde tínhamos como presidente do Brasil a Dilma Rousseff, e ela estava em um desses desfiles de 7 de setembro, ali em Brasília. E nessa ocasião do ano, você mesmo pode ver aí pela televisão, ou até mesmo ser levado, às vezes, por um familiar,
para assistir ou já assistiu algum desfile desse tipo. Normalmente acontecem aí nas principais cidades e capitais do país aí. Ao longo de todo o país existem essas comemorações, são chamados aí, então, esses desfiles. E esses desfiles têm como objetivo, como ideia, fazer com que nós, então, lembremos um pouco da história do nosso país e como foi que tudo teve o seu início, a proclamação da independência e os desdobramentos que isso vem tendo ao longo do tempo, até chegarmos aqui aos nossos dias, as mudanças de tipo de governo, como você viu no vídeo ali, nós tivemos o Império primeiro, e depois foram tendo aí algumas alterações, e estamos hoje aí no regime que nós vivemos no momento, onde temos um presidente, enfim, todo um escopo, todo um sistema em torno disso. Mas, como eu disse, vocês vão estudando e irão aprendendo isso com o decorrer do tempo. Mas, tendo em mente a data da proclamação da independência e tentando conectar essa questão da proclamação da independência com o tema do nosso PMDE, lembra do nosso Plano Mestre de Desenvolvimento Espiritual? A temática central do ano é viver bem. E nesse bimestre, no terceiro bimestre, nós estamos trabalhando com a questão que viver bem é amar as pessoas. Então, vamos tentar fazer aí uma junção, uma conexão entre essa questão de proclamação da independência, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, com a questão de viver bem é amar as pessoas, que é a temática do nosso terceiro bimestre. O que a independência tem a ver com a questão de amar as pessoas? Nessa questão de amar as pessoas, nós vemos que a independência ela não funciona muito bem. Por quê? Eu e você, nós somos seres interdependentes, ou seja, entre os seres humanos existe a interdependência. O que é isso? Eu preciso de você e você precisa de mim, em uma relação de interdependência. Pense aí, por exemplo, alguém produz um alimento, seja lá uma verdura, uma fruta que você gosta e que você come. Alguém produziu, plantou essa verdura, essa fruta foi colhida, foi vendida e alguém transportou até que chegasse na feira, no mercado, onde o seu pai foi lá e comprou, a sua mãe, enfim, ao seu familiar, ou você mesmo foi e comprou alguma coisa. Suponhamos um pão na padaria, você gosta daquele pão, mas existe alguém que fez aquele pão, alguém que preparou, alguém que comprou os produtos. Você consegue perceber? Existe toda uma relação de interdependência. Nós não vivemos isolados, não vivemos sozinhos. Embora tenha sido bom para o Brasil ter a sua independência, então, daquele que era o seu colonizador, Portugal, quando nós trazemos isso para o nosso convívio, para o relacionamento humano, nós não conseguimos viver sozinhos e isolados. É necessário que exista um relacionamento de interdependência. Como nós já trabalhamos aqui, que seja um relacionamento respeitoso, um relacionamento gentil, cortês, um relacionamento de amizade entre nós. Olha o que diz o texto bíblico. João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Foram palavras de Jesus Cristo. Jesus disse para os discípulos dele: olha, vocês dizem que são meus discípulos, e discípulo significa aprendiz. Vocês dizem que estão aprendendo de mim. Mas sabe quando que as pessoas vão reconhecer vocês como verdadeiros seguidores e discípulos de Jesus? Jesus Cristo disse: quando vocês se amarem uns aos outros, tratando com respeito, com atenção uns aos outros. Portanto, isso reforça essa ideia de interdependência que temos. Porque se nós fôssemos totalmente independentes, Deus nos teria criado apenas uma pessoa, não teria criado ali para que nós vivêssemos em comunidade, quando lá no princípio da criação ele criou Adão e disse até o texto bíblico em Gênesis que não era bom que o homem estivesse sozinho, e a partir de então Deus cria Eva, e aí eles começam então a viver em comunidade, constituem uma família e têm os seus filhos. Portanto, lembre-se, no nosso relacionamento é importante não a independência, mas a interdependência. Que você seja dependente do seu pai, da sua mãe, ouça as orientações dos seus familiares, obedeça, porque eles querem o seu melhor. Outra coisa importante, extremamente importante, melhor dizendo, é que eu e você
entendamos que nós somos dependentes de Deus, nós dependemos de Deus. Ele é o nosso Criador, de acordo com o relato ali no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, e nós dependemos dele. Basta que nós pensemos um pouquinho e imaginemos o quanto Deus nos ama, e não há nada melhor do que eu e você dependermos de Deus. Quando Paulo escreveu a sua carta lá para a igreja que ficava em Roma, a carta aos Romanos, ele escreveu o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aqui Paulo se refere a Jesus Cristo, o Filho de Deus, e consequentemente ele se refere ao próprio Deus, dizendo que, olha, pois dele, por ele e para ele. Algumas versões usam ali no começo do versículo dizendo, por meio dele, para ele, por ele são todas as coisas. Ou seja, tudo provém de Deus, tudo foi feito e criado por intermédio de Jesus Cristo, e todas as coisas são para ele. Portanto, esse texto, para mim, e eu compartilho isso com vocês, evidencia de uma forma, quem sabe assim, bastante resumida e direta, a nossa dependência de Deus. Pastor, mas por que eu dependo de Deus? Porque eu e você, nós somos seres limitados, nós somos seres finitos. Basta que nós esqueçamos, deixemos a Bíblia de lado, mas olhe para o mundo em que eu e você vivemos. Basta que nós contemplemos a série de problemas e de coisas ruins que acontecem no mundo. O ser humano sozinho, ele não tem poder para resolver essas questões. Se fosse assim, nós não estaríamos enfrentando as dificuldades, como, por exemplo, tem acontecido ali no Afeganistão. Estamos passando agora por um momento aí de uma estiagem muito grande, de seca no país, falta de chuva. Portanto, são coisas simples que mostram para mim e para você o quão limitado nós somos. E pensando nisso, o melhor caminho é eu e você, então, buscarmos e nos entregarmos totalmente à nossa dependência a Deus, entendermos que quando nós buscamos a Deus e dependemos dele, ele pode conceder o melhor para mim e para você. Quando a gente analisa a história um pouco mais a fundo, e volto a repetir, vocês aprenderão isso, quando um país colonizava outro, o grande objetivo daquele país era muitas vezes explorar e extrair o máximo de riqueza e de vantagens possíveis daquele país. Mas quando nós falamos em ser dependentes, aí sim, sermos totalmente dependentes de Deus, Deus ele não é egoísta, ele não quer extrair coisas ao nosso custo, não, pelo contrário. Diferente de um país quando coloniza outro e o torna dependente, quando eu e você nos tornamos dependentes de Deus, Deus está sempre disposto a oferecer o melhor para mim e para você, para minha família e para a sua família também. Olha o que diz o texto bíblico. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Portanto, o meu convite a você é que, ligando a esse tema da independência do Brasil, você possa entender que no nosso relacionamento, em sociedade, na nossa comunidade, entre a humanidade, nós não somos independentes, nós somos interdependentes. Precisamos de uns dos outros para podermos viver bem e para também nos ajudarmos. E quando se refere a Deus, nós jamais devemos ser independentes. Pelo contrário, devemos ser totalmente dependentes dele, porque ele é o nosso Criador, é aquele que nos mantém aqui, o nosso mantenedor, e aquele que prometeu que um dia voltará e nos levará desse mundo cheio de pecado, de tristeza, de dor, para um outro lugar, para uma pátria que a Bíblia diz, uma pátria celestial, aonde Deus, de acordo com o livro de Hebreus, foi o próprio arquiteto e o criador dessa cidade. Que você possa confiar nessa promessa e se preparar para se encontrar com Jesus Cristo, para habitar em um lugar onde não existirá mais sofrimento, nem pranto e nem dor. Não se esqueça, dependa sempre de Deus, dependa sempre de Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez agradecemos ao Senhor porque tivemos a oportunidade de relembrar um pouco aqui como se deu o processo da independência do nosso país. Mas que nós possamos, acima de tudo, entender que dependemos uns dos outros, que possamos tratar bem os nossos amigos, o nosso próximo, que possamos viver de uma maneira cordial e ajudando as pessoas. E que, acima de tudo, nunca nos esqueçamos de que dependemos totalmente do Senhor.
faz-nos confiar em Ti e viver obedecendo ao Senhor. Pedimos a Tua bênção para cada aluno, para cada família dos nossos alunos aqui da nossa escola, que eles possam ter aí um bom restante de semana de aulas, um bom final de semana, esse feriado prolongado, que seja um feriado prolongado de bênção, de alegria na vida de cada um deles. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galerinha. Um abraço. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana.